John Maynard Keynes. Esse sujeito era um economista, só que ele era amigo de malucos, de artistas, de doidos, e ele era um cara muito inteligente. Esse cara, ele percebeu que o armistício, que o chamado Tratado de Versalhes, que forçou os alemães a se renderem, forçou os alemães a entregarem toda a sua economia, forçou os alemães a pagarem multas altíssimas, que aquele tratado era draconiano demais, que ia acabar com a economia da Alemanha, que era a intenção dos franceses, acabar com a economia alemã. Mas ele avisava que isso era a pior besteira que eles estavam fazendo, porque ao forçar os alemães a uma vida miserável, a fome, a inflação, juros altos e a acabar com a economia alemã, eles estariam abrindo o caminho para um governo totalmente autoritário, totalmente totalitário, e abrir caminho para uma filosofia que seria uma filosofia draconiana que surgiria em seguida. Ou seja, eles estariam abrindo o caminho para um ditador maluco que ia fazer com que o governo e o povo alemão se revoltasse e viesse para cima de uma forma cada vez mais agressiva. Ele estava certíssimo, né? Todo mundo sabe que a Alemanha logo depois caiu na mão do nazismo e de Adolf Hitler. Mas essa pequena previsão fez com que ele ficasse super famoso. As pessoas no mundo inteiro ouviram ele e não deram exatamente muita bola. Mas quando Hitler, em seguida, começou realmente a sua campanha e crescer e se tornar o ditador que a gente sabe que ele é, esse sujeito, John Maynard Keynes, se transformou numa estrela da economia mundial. Então, olha só que interessante. Eu vou falar de dois caras. Esse é um deles. Esses dois caras, a partir desse momento, passaram a disputar o rumo do mundo, o rumo econômico do mundo, o rumo que vai levar ao crescimento de países, à queda de governos. Daqui para frente, esses dois caras são os caras que vão combater, eles vão brigar pela retórica do capitalismo mundial. E é impressionante que esses caras brigaram e brigam até hoje, e é exatamente no final dessa aula que eu quero que vocês entendam a importância desses dois caras na discussão dessa bobajada toda que vocês estão ouvindo sobre coxinhas e mortadelas e bolsonaros e marxistas, essa bobajada, vocês têm que entender, e é só isso que eu quero, que são esses dois caras que realmente importam e que é essas duas posições que nós temos que decidir e apoiar e combater e discutir, concorde ou discorde, mas são essas duas posições que realmente importam no mundo. E é incrível para mim, é incrível que vocês, nem eu sabia desses dois caras, realmente sabia. Nos círculos da economia, eles são conhecidíssimos, mas não passa do círculo da economia. Então, nossa discussão, nosso blá blá blá, tudo que envolve aquicultura, que envolve meio ambiente, que envolve Bolsonaro, que envolve Lula, que envolve tudo, passa por esses dois caras e ninguém sabe deles. Pouquíssimas pessoas sabem dessa briga, pouquíssimas pessoas sabem desse posicionamento. E ao não saber desse posicionamento, também não sabe como pensar. E acaba sendo arrastado por uma discussão idiota, outros desvios que não tem nada a ver. Então eu estou apresentando esses dois caras agora e nós vamos falar bastante sobre eles e vocês vão ver que eles estão presentes na nossa vida há muito tempo. E eles são os caras mais famosos que vocês nunca ouviram falar. Tá? O primeiro é Keynes. O que Keynes defendia? Olha só. Ele pensou assim: por que das guerras? Por que tem guerra nesse mundo?
Lembra que eu estava falando para vocês que o mundo era um mundo liberal? Era decidido por grandes industriais, grandes capitalistas, grandes empresários. Eles que decidiam tudo, o preço do ferro, o preço do petróleo. Eles eram os caras. O governo americano ou mundial não apitava nada. Eles iam atrás desses caras. Eles caras mandavam o destino da humanidade. De todos os países, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, de grandes países do Ocidente. Até eu mostrei ali da própria Rússia, que não é tão do Ocidente assim, mas também estava nessa. Depois, né, fez a revolução e pulou fora. Mas até então, era um dos grupos, um dos países desse grupo. Tá, pense. Cara, como que essa gente de repente entrou em guerra? Por quê? Nós estávamos com um empresariado podre de rico, podre de rico. De repente, um trabalhador sem dinheiro nenhum. Do nada, os governos decidem fazer grandes empréstimos de dinheiro, gastar fortunas, dinheiros que você e eu, ninguém imagina o tamanho deles, para comprar navios e mais navios. Você já viu um navio de guerra? Você já entrou dentro de um navio de guerra? Um navio da Segunda Guerra, um coraçado da Segunda... Você já viu aquilo? Aquilo é um navio. Cara, eles afundavam. Vocês não sabem o tamanho daquilo, a quantidade de tecnologia, a quantidade de materiais, o preço de um coraçado. Eu entrei agora quando eu fui nos Estados Unidos, eu entrei no tal do USS Alabama da Segunda Guerra Mundial. Era um coraçado, dos vários que os Estados Unidos tinham. Um que não foi afundado, claro, estava lá. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, a montanha de material, a montanha de dinheiro que foi para fazer esse navio, na minha cabeça sabe, inimaginável o preço que tem. Qual o preço do navio daquele? E aquele era um dos navios que são colocados para navegar até que tome um tiro e afunde. E quantos afundaram? Milhares afundaram. A quantidade de dinheiro, de onde que vem esse dinheiro todo? Que não existia, de repente existe. E esse Keynes ficou pensando, isso são investimentos governamentais, esses empréstimos são contratados dos empresários, dos caras, daqueles milionários, só pode ser porque eles que estão concentrando todo o dinheiro do mundo. Esse dinheiro vai para os governos, esses governos constroem essas máquinas a preço de ouro. Esses governos contratam milhares de soldados. Esses soldados são pagos com o dinheiro do governo. O governo tinha todo esse dinheiro? Óbvio que não. Esse dinheiro vem dos industriais, dos grandes empresários. E esse dinheiro todo é feito para quê? E Keynes observou o avanço da sociedade. A economia melhorou muito depois da guerra. Ele melhorou muito. Foi um estímulo maluco à economia. Ele falou assim, mas por que só em tempo de guerra que os governos podem injetar dinheiro na economia, fazer com que a roda da economia ande? Por que em tempos de paz isso não acontece? E ele ficou com aquilo na cabeça. Ele acha que o governo tem esse poder, tem essa capacidade e talvez tenha até a responsabilidade de fazer isso. Não a guerra, mas de contrair o débito e investir na economia. Investir em empregos, investir em fazer com que a economia ande. Isso era feito, as guerras eram para isso. Mas o que ele dizia é que talvez fosse mais inteligente fazer isso em tempos de paz e não só quando a economia para e os industriais decidem fazer guerra. Um contra o outro, contratar jovens para morrer. Eles são trabalhadores da morte, eles vão morrer, eles vão matar. E eles são contratados para isso. E esse dinheiro vem de empréstimos que o governo paga. É um estímulo que é feito pela economia. Ele ficou apavorado quando ele percebeu isso. Pouca gente parou para pensar que é isso mesmo. E Keynes começou a pensar assim, e se, ao invés de simplesmente deixar a economia ao sabor do vento,
que os preços se diluam, que as crises aconteçam, que as pessoas percam o emprego, que as pessoas passem fome. E se o governo, nesses momentos, tiver condição de fazer monitoramento da economia, monitorar a inflação, monitorar o desemprego, monitorar essas coisas e começar a agir determinados pontos da economia para destravar as coisas. Ou, por exemplo, em alguns momentos onde a inflação, que a economia está muito agitada, você aumenta os juros e dá uma parada na economia. E quando a economia está estagnada, você pode injetar o dinheiro em determinados momentos, em determinados locais do ciclo econômico para fazer com que a roda da economia gire. Ao contrário do que dizem os liberais, que dizem que o governo não tem que interferir em nada e que a economia por si só se resolve e que uma crise ela eventualmente passa. E aí Keynes falou assim, é verdade que a economia realmente passa. É verdade que dado o tempo as coisas se ajeitam. Mas ele disse o seguinte, no longo termo, a longo prazo, nós estamos todos mortos. Nós não podemos esperar, as pessoas não podem esperar que a economia se recupere de ciclos de 10 anos de pobreza, de crise, de depressão, sem que o governo possa fazer alguma coisa para fazer com que a economia ande de novo. Isso está errado. E nós temos condição, e ele dizia isso, ao contrário de ver a economia como algo natural, alguma coisa que não dá para mexer, deixa que a economia funcione ao vento, o governo hoje tem condição de entender os processos econômicos e saber que, agindo em determinadas situações, com determinada força e intensidade, ele pode sim intervir na economia de forma positiva. Então Keynes começou a defender, contrariamente a tudo que tinha sido dito desde a época de Adam Smith, que o governo não tem que interferir e tal. A ideia dele é o seguinte, o governo da época, o governo lá da Revolução Francesa, era um governo despótico, era um governo horroroso, é praticamente um parasita da sociedade. Então não é de se espantar que as pessoas não quisessem que o governo deixasse elas em paz, que quanto menos governo, melhor. Mas os governos podem ser diferentes. Existe a possibilidade de ser um governo proativo, um governo pró-povo. E esse governo pode agir na economia intervir de forma positiva. Isso não dá para a gente usar aquela visão do passado, de um governo horroroso lá de trás, e comparar com hoje. Hoje existe mais conhecimento sobre o que move a economia, a ponto de permitir que o governo intervenha. Então ele passou a defender que em casos de estagnação da economia, o governo tem que ser o fator diferencial. Ou seja, pense que a economia está estagnada. Se os empresários começarem a aumentar a produção de bens por conta própria, ninguém tem dinheiro para comprar. Então, não adianta ter produção sem demanda. Se não tem a demanda, não adianta produzir. Aí, se você chega e oferece dinheiro barato ou dinheiro a juros baixos para o empresário, numa tentativa de fazer com que o empresário comece a produzir, porque o dinheiro está barato, então eu vou investir em material, botar na minha fábrica e começar a produzir um produto que ninguém está pedindo. Ninguém está pedindo, ninguém tem dinheiro para comprar. Não vai adiantar nada, esse dinheiro vai ficar parado. E a gente viu isso no Brasil recentemente. Não adianta baixar os juros se a percepção do empresariado é que não tem ninguém para comprar. Como que você faz para essa roda, a roda da demanda e da produção? Como você faz ela andar? O empresário não vai botar o dinheirinho dele, não. Não vai. E aí nós temos uma depressão, para ali, ninguém faz nada. É como aquela corrida da Fórmula Indy, onde um carro está parado e os outros estão todos parados atrás, ninguém vai se mexer enquanto aquele primeiro carro não andar. Certo? Essa figura tem que ser a do Estado. E essa força tem que vir
da própria população. A população, através dos impostos, vai permitir que o governo colete esses impostos e invista esse dinheiro com o objetivo não só para ajudar o empresariado, mas também para ajudar o trabalhador. Mas onde ele põe esse dinheiro? Ele põe direto na mão do empresário, que é o que sempre estava sendo feito. O governo pegava o dinheiro da coleta do imposto, põe na mão do empresário. Mas se o empresário não vê futuro, ele não se mexe. Esse dinheiro cai lá, não adianta nada. Nada anda. E ele diz, não, o governo tem que criar frentes de trabalho. Ele tem que gerar esse dinheiro, tem que gerar esse emprego até de forma artificial. Que as pessoas recebam esse dinheiro artificialmente. E ao receber esse dinheiro, essas pessoas vão ter dinheiro para comprar. Ao ter dinheiro para comprar, você cria a demanda. Ao criar demanda, as pessoas começam a querer comprar coisas. Geladeira, casa. Entendeu? E essa demanda é percebida pelo empresariado que começa a produzir o que as pessoas querem. E ao produzir o que as pessoas querem, ele está interessado na venda, ele não está interessado na economia, nem nas sociedades, ele só quer vender. Mas ao vender, ele está angariando dinheiro e produzindo dinheiro com impostos. E os impostos pagam o investimento inicial do próprio governo. O governo recupera o dinheiro que ele investiu nesse emprego através do próprio imposto. Entende? Então esse dinheiro não é perdido. E aquele camarada que recebeu o dinheiro, esse cara recebeu o dinheiro, ele vai gastar o dinheiro com o empresário. O empresário vai produzir o material vai ser vendido para o cara que está comprando, que vai trabalhar para o empresário e a roda começa a andar. Então alguém tem que dar o primeiro passo, que nem aquela música, que nem aquela brincadeira da cadeira. Alguém tem que dar o primeiro passo. E é o governo. É natural que seja o governo. Nenhum empresário por si vai se sacrificar. Não vai, porque ele está trabalhando na ideia de Adam Smith, pensando só nele. Então o governo tem que pensar em todos. Entendeu? Então essa que é a ideia de Maynard Keynes. E essa ideia, na verdade, parece hoje um pouco óbvia para a gente, muita gente já sabe disso, mas na época era um quebra de paradigmas que diziam não tem que investir na economia. Keynes trabalhava em Cambridge, na Inglaterra. E na Áustria, a Áustria, na verdade, tinha sido devastada pela guerra. E lá na Áustria existia a escola austríaca de economia. A escola austríaca pensava totalmente diferente. Ela imaginava que os governos eram, na verdade, o grande problema. Pense que a Áustria, eles eram os derrotados da Primeira Guerra. Então eles sofreram com a inflação, inclusive causadas pelos próprios aliados com aquele Tratado de Versalhes. Os franceses impuseram aos alemães e também aos austríacos todas aquelas multas e tal. Então eles criaram uma crise econômica na Áustria. Então esse cara aqui se chama Friedrich Hayek. Esse Hayek, ele é o oposto de Keynes, que eu acabei de apresentar para vocês. Ele, na visão dele, a influência do Estado na economia é deletéria, e que o Estado, quando ele entra, quando ele intervém, geralmente ele intervém e dá errado. Ele só piora a crise. Então, ele sempre defendeu de que os mercados têm que se autorregular. A ideia de Hayek era a seguinte, olha que interessante. Ele pensava no mercado como como se fosse uma manada. Eu vou até colocar aqui em seguida. Pense nesse grupo de pássaros. Ninguém manda nesses pássaros, não tem um líder, entendeu? Esses pássaros vão indo e à medida que a situação vai mudando, ele vai mudando junto com o vento, junto com a sensação. Ninguém é líder de nada. No entanto, o grupo todo, a coisa toda,
ela se autoprotege de predadores e tal. Não tem um líder. E ele via o mercado dessa forma também. Não existe um líder, não existe um governo dizendo o que tem que ser feito. Na verdade, o mercado se autorregula. Então, se um lado está ruim, ele vai para o outro. Se uma coisa está cara, ele vende menos. Assim vai indo. O mercado não precisa de regulação. Essa era a visão que já era a visão dos liberais lá de Adam Smith. Entendeu? Que não precisa do Estado. O Estado, na verdade, quando ele entra para atrapalhar. Ele entra para criar uma solução que, no final das contas, as coisas acumulam. E ele dizia, na verdade, que se você fizesse o que o Keynes estava propondo, você cria uma demanda artificial. Na hora que o governo retira o incentivo, a economia volta a entrar em colapso. E talvez um colapso até pior do que era o anterior. Então, essa visão é uma visão interessante, porque ele imagina assim, as empresas que estão mal, que não estão bem, que estão mal administradas, que estão gastando demais, elas naturalmente serão comidas pelo mercado. Elas serão substituídas por outras mais eficientes. Empresas mais inteligentes, mais eficientes. É como uma grande competição entre as empresas, e dessa competição sairá o mais forte, o melhor deles. Então você não tem que ter um governo dizendo qual empresa vai vencer, qual situação econômica vai vencer, porque naturalmente na competição a melhor sobrevive. E nós temos sempre o resultado, nesse caso aí, se o governo não interfere, a gente sempre tem o melhor resultado possível de uma situação econômica determinada pela competição do próprio mercado. Essa era a visão dele. Então, essa visão é interessante, de fato, se você parar para pensar, você vê isso acontecer em várias situações no mundo, né? Então, por exemplo, uma manada de búfalos, ninguém está dizendo, não tem um búfalo líder dizendo, vá para lá, vá para cá. Eles vão correndo na pradaria e vão encontrando os melhores caminhos. E aquele búfalo que não encontrar o melhor caminho, ele morre, ele é pisoteado, ele é eliminado. Enquanto os que encontraram o melhor caminho sobrevivem e se estabelecem. Existe uma falha da lógica do mercado ser totalmente livre, né? Eu não quero, nesse caso, induzir vocês a pensar disso de um jeito ou de outro. Pense. Nessa alegoria do búfalo, né? E se tiver um precipício e os búfalos todos tiverem um estouro da boiada e eles começarem a correr em direção ao precipício, o que para eles? Se você parar para pensar, nada para. Esses búfalos vão seguir adiante porque nenhum búfalo vê e enxerga o precipício. Todos os búfalos continuam indo e vão caindo. Talvez alguns búfalos sobrevivem no final olhando o precipício. E isso acontece também no mercado porque todas as situações, mesmo as mais caóticas, mesmo as crises mais complicadas, sempre existe uma oportunidade de negócio, sempre dá para ganhar um último dinheirinho, sempre dá para... O último cara sempre ainda consegue arrancar um último pedacinho. Então eu fiz esse desenho aqui mostrando esses dois cabritos aqui, que tem grama até na beira do precipício. Então, oportunidades até na beira. Então, se você deixa o mercado livre, o mercado, quando encontra uma situação dessa, não necessariamente o mercado consegue evitar o colapso. Isso aconteceu na crise da Bolsa em 1929, que quebrou os Estados Unidos, quebrou o capitalismo mundial, foi um absurdo. Isso aconteceu recentemente também, em 2008, nos Estados Unidos, e que arrastou o mundo inteiro por uma crise terrível, né, que até hoje a gente não se recuperou totalmente. Tá? A ideia do mercado totalmente livre era dentro da lógica do mercado realmente livre. Pense que isso aqui não tem nada a ver com fascismo nem nada. É a ideia do capitalismo liberal totalmente, sem controle de governo, sem amarra, sem que haja regulação, leis, nada. A ideia de que o mercado, com o tempo, ele se equilibra.
e se você dá tempo, isso era uma coisa que Hayek falava, que se dá tempo ao tempo, tempo suficiente para as coisas se ajustarem, a tendência do mercado é que ele se equilibre. Equilíbrio de preço, equilíbrio de oportunidade, de demanda, de emprego, tudo isso tende ao equilíbrio. A verdade é um pouco diferente. Pense na seguinte situação: as pessoas não são diferentes, a humanidade não é, a sociedade não é igualitária, não tem a mesma força, não tem a mesma capacidade de produção nem de trabalho. Imagine que você está num zoológico, o zoológico com várias espécies diferentes e tal. Imagine que você vai lá e fecha o portão principal do zoológico e vai e abre todas as gaiolas. Abre todas as gaiolas. Entendeu? Isso é o mercado livre. Deixa que compitam, deixam que os mais ferozes compitam com os menos ferozes, deixa que a coisa se estabelece, ela se equilibra. Entendeu? No final, eles chegam ao equilíbrio. Se você fizer isso com o zoológico, é uma analogia interessante. Depois de um ano, você vai voltar lá, você não vai encontrar, várias espécies vão ter sido extintas. Você vai ter um monte de filhotes de leão e de predadores. Você não vai encontrar uma girafa. Você não vai encontrar um rinoceronte, que são os animais que vão ser destruídos, vão ser comidos pelos predadores. Os predadores vão estar absolutamente famintos, porque não vai ter mais nada para eles comerem, eles já vão ter comido todos os outros herbívoros. Então, no final das contas, se você deixa essa situação do zoológico dessa forma, livre, sem regulação, então você imagine, a analogia é que as gaiolas são a regulação. Você deixa o leão dentro de uma gaiola regulada. Se você liberar e deixar que aconteça o que tiver que acontecer, e o mercado, ou no caso, as espécies, elas vão entrar em equilíbrio, elas não vão entrar em equilíbrio. O que vai acontecer é exatamente um desequilíbrio. Isso tem sido provado na história, com crises atrás de crises atrás de crises, porque não tem esse controle, não tem esse equilíbrio. Entendeu? Então, no final das contas, você vai encontrar um zoológico com pouquíssimos animais famintos. E é o que a gente percebe quando o mercado está livre, e isso aconteceu em 2 momentos da nossa história, né? Lá atrás, logo depois depois da Revolução Industrial, depois da Revolução Francesa, quando o Estado foi eliminado e que o mercado ficou livre, nós tivemos pobreza na grande maior parte da população, pobreza. E nós tivemos pouquíssimos indivíduos extraordinariamente ricos. Então, isso não é equilíbrio. Isso é uma distorção tremenda e totalmente contrária à visão saudável de uma sociedade, até mesmo saudável para o próprio capitalismo. Quando essas ideias começaram a ser discutidas, a ideia do liberalismo e de que deixa o mercado seguir o seu próprio caminho, coincidentemente, também estavam sendo discutidos outros assuntos. Era a época, mesma época, que surgiu Darwin, explicando que explicando que a natureza evoluía através de uma coisa muito parecida com o mercado livre. A competição entre as espécies, fazendo com que houvesse o aperfeiçoamento de algumas espécies e a extinção de outras. A competição natural e levando à evolução das espécies. Então isso foi visto pelos caras que defendiam o mercado livre como uma indicação de que assim também seria o mercado. Se deixado livre, a competição faria com que naturalmente os melhores sobrevivessem e prosperassem, e que os menos adaptados fossem eliminados da economia. Então, isso também teve um aspecto assim que, se você analisar, ele tem uma relação uma com a outra, e uma teoria ajuda a formulação da outra. Na mesma época também tinha esse cara aqui, ele era um economista chamado Malthus. É ele que falou, né, a famosa teoria de que as comunidades, espécie humana e outras espécies, elas crescem numa proporção geométrica,
enquanto os recursos eles crescem numa proporção aritmética e que em algum momento a população vai superar a capacidade de recursos. E é por isso que os recursos têm que ser alocados através da disputa. Então, quem tiver mais condição vai ficar com os recursos, quem não tiver, fica sem. Essa visão, ela é, até hoje, muito usada, né, dentro da discussão da economia do Brasil e do mundo. Por exemplo, o presidente da Nestlé, recentemente, propôs que uma das soluções para a crise da água, a crise da falta da água como recurso escasso, seria a privatização do recurso, privatizar a água. Então a água teria um preço e tendo um preço, ela não vai ser desperdiçada. E obviamente que é uma visão draconiana, porque vai faltar água para as pessoas. E aí, dentro da lógica de Darwin, quem ficar sem água vai ser eliminado. Então essa visão, ela é natural, ela tem um embasamento para você pensar assim. Então a economia liberal, ela é natural, sobrevive o mais adaptado e é eliminado e não deixam filhos os menos adaptados. É verdade? Talvez? É justo? É humano? Keynes e Hayek discutiram a vida inteira e fizeram debates aprofundados, acalorados, geraram grandes grupos opostos e cada um na sua universidade, cada um no seu grupo, eles foram criando argumentos no mundo inteiro para favor ou contra a intervenção do Estado na economia. Basicamente é isso, a favor ou contra a intervenção do Estado na economia. Então Keynes escreveu um livro muito citado chamado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. A ideia de Keynes é que a economia poderia ser usada para melhorar a vida das pessoas e não simplesmente deixar que a economia seja como se fosse uma seleção natural, onde os menos adaptados fossem simplesmente eliminados, como era a visão desse grupo que eu costumo chamar de a escola austríaca, né? E, por outro lado, Hayek tem que entender por que ele pensava dessa forma. Ele pensava porque ele veio da Áustria, ele viu o surgimento do nazismo, ele viu o surgimento de políticas autoritárias, ele via na ação do Estado sobre a economia como se fosse um grande governo sobre os indivíduos, acabando com a liberdade individual das pessoas, entende? Então ele chamava isso de caminho para a servidão. Se você deixa o governo te dizer o que deve ser feito, onde ele deve investir o dinheiro e dizer o que pode e o que não pode, esse é o caminho para um governo totalitário. Mas Keynes dizia o contrário. Não. O totalitarismo, ele advém justamente do desespero das pessoas por não ter emprego, por não ter comida, entendeu? Então, em todas as situações da história, tanto o comunismo quanto o fascismo, ele explora o desespero das pessoas com a falta de opções, a falta de futuro que a economia tem para eles. Então é o contrário. Ao contrário, na verdade, ao fazer com que o Estado vislumbre que a economia deve ser usada para a melhoria do bem-estar geral, com isso ele imuniza a comunidade para ideias que são ideias totalitárias, ideias de excesso, de ideias como o comunismo e como o nazismo, esse tipo de coisa só acontece quando a sociedade está desesperada, esfomeada, sem futuro. Então veja que os dois estavam preocupados com o totalitarismo, só que que é Keynes, pensa no totalitarismo afetando a comunidade como um todo. Entendeu? Como o governo totalitário sobre toda a sociedade, sobre a coletividade. Já Hayek, ele está preocupado com totalitarismo e a pressão do Estado sobre uns indivíduos, algumas pessoas.
de preferência as pessoas que têm dinheiro. Então ele está preocupado que essas pessoas, esses poucos indivíduos que precisam de liberdade para investir, para fazer o que querem, que têm o que fazer com a sua liberdade. Entendeu? Ele tem dinheiro suficiente para fazer valer a sua liberdade. Eles querem liberdade para investir, para queimar a floresta, para fazer o que quiserem. Esses caras estão sendo tolhidos por um governo que diga, não, espera um pouco, por que você vai cortar a Amazônia? Por que você vai destruir um ecossistema? Não, você não vai. Não, como assim você vai pagar o que você quer para um funcionário, para um trabalhador? Não, você tem que pagar um salário justo. E ele enxerga essas formas de pressão sobre o indivíduo como totalitarismo. Então, o totalitarismo que escandaliza Hayek é o totalitarismo sobre alguns indivíduos, sobre uma parcela mais abastada e em melhor posição da sociedade. Então, essas são as diferenças entre os dois pensadores. Então, nessa época, depois da Grande Depressão Americana, o governo Roosevelt decidiu, através de um programa que ele chamava de New Deal, fazer exatamente o que dizia Keynes, como propunha Keynes. Keynes dizia que o governo devia criar postos de trabalho pagos pelo governo e que as pessoas, em vez de receberem seguro-desemprego, receberiam um tipo de emprego provisório, onde eles vão trabalhar na abertura de escolas, na abertura de estradas. E ele dizia, bom, se tudo piorar, pelo menos nós temos as escolas e as estradas. Entendeu? Só que a coisa deu certo. A economia americana deu um salto muito bom. E ele conseguiu criar uma situação onde, logo depois da depressão de 1929, os trabalhadores tivessem um futuro e que a economia americana pudesse se recuperar. Essa mesma visão foi também utilizada pela democracia americana, mas também por várias ditaduras. Várias ditaduras pensaram igual. Ditadura lá, Adolf Hitler, por exemplo. Como que Adolf Hitler fez? Com toda aquela confusão, com toda aquela fome, logo depois do Tratado de Versalhes, que criou uma crise terrível, Adolf Hitler começou a criar uma indústria bélica. Então, empregando pessoas para construção de navios, de armas, de aviões e treinando exército. Então, de qualquer forma, por incrível que pareça, fez com que a economia alemã se reerguesse. É uma visão horrorosa, é uma distorção das ideias de Keynes, que o governo tem que intervir na economia, mas deu certo e a economia alemã se recuperou. Mesma coisa, vários ditadores fizeram a mesma coisa, Mussolini, até aqui no Brasil, com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um ditador, não dá para dizer outra coisa, e Getúlio Vargas fez com que a economia brasileira, também o governo investisse pesadamente na economia e conseguiu recuperar a siderúrgica nacional, uma Petrobras e um monte de coisa. Então ficou claro que as ideias de Keynes de que o governo deveria investir e intervir positivamente na economia deram certo no mundo inteiro, para o bem e para o mal. Então, no caso específico de Getúlio Vargas, ele também ajudou a criar leis que obrigavam os empresários a dar um bom salário, a criação de leis trabalhistas, leis como aposentadoria, tudo isso era contrário, lei trabalhista, leis que impeçam, leis que segurem o ímpeto do empresário, tudo isso são leis que são contrárias à ideia do liberalismo. Então, a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, todas essas legislações trabalhistas, de fato, elas vêm através da ideia, da aplicação das ideias de Keynes, mesmo que seja dentro de um Estado chamado Estado Novo, que é o
autoritário. Então, de certa forma, é legal para o trabalhador. Por outro lado, talvez Hayek tivesse certo, que é uma coisa ligada a um governo totalitário. Tivemos, então, a Segunda Guerra Mundial, não vamos falar dela. E dentro disso, ao final da Segunda Guerra Mundial, a grande destruição da Europa. E nesse momento, os Estados Unidos ouviram Hayek. Dessa vez, os aliados ouviram Hayek e falaram: não cometa o mesmo erro de punir a Alemanha com sanções econômicas, porque vai surgir mais um ditador. Ao contrário, ajude a União Soviética, ajude a Alemanha a se recuperar economicamente e não cair na tentação de novo cair em regimes totalitários. Nessa época, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa toda foi dividida em dois grupos, em dois campos separados. A União Soviética ficou com praticamente metade da Europa, outra metade ficou sob a influência dos aliados. Ou seja, o comunismo estava tomando conta de metade da Europa e o capitalismo estava tomando conta da outra metade. Mas veja, eu falei capitalismo, não falei se era um capitalismo hayekiano, mais liberal, mais ligado ao mercado livre, ou um capitalismo keynesiano, que é mais controlado pelo governo. E nesse período todo nós tivemos o embate entre as grandes potências. Então houve uma geopolítica muito, muito forte, a União Soviética implantando a ideia do socialismo comunista e os Estados Unidos tentando manter o mundo capitalista, mas já meio que pensando no capitalismo keynesiano. Quer dizer, era um capitalismo, mas o governo tem que dar ao cidadão ou providenciar condições mínimas. Então ele tinha lá aposentadoria, tinha leis trabalhistas, tinha férias, tinha um monte de situações. E com isso, e obedecendo ou seguindo as linhas de pensamento de Keynes, eles conseguiram fazer com que a maior parte da parte deles, que eles controlavam do mundo, não caíssem na mão do comunismo. Se nesse momento essa parte do mundo tivesse tendo que se recuperar lentamente usando as leis de mercado, e a fome e o desespero das pessoas poderiam ter levado as pessoas a pensar em revoluções, a golpes e tudo mais, e implantação de governos, principalmente governos comunistas. Uma forma que o governo americano viu de evitar a influência disso é não deixar que a economia desses países caísse, ruísse. Então eles ajudaram em termos financeiros vários países. Existia um programa na época chamado USAID, que ajudava esses países a não ter problemas econômicos, e era fortemente keynesiana, ou seja, fortemente onde o governo, o Estado, ele intervia na economia e não deixava. Então existia aposentadoria, existia tudo. Então, tentar com que as pessoas não se sentissem tentadas e desesperadas o suficientes para ser encantadas pelas ideias comunistas. Essa foi a ideia, foi o tom, foi a forma com que aconteceu desde o final da Segunda Guerra Mundial até muito depois, certo? Então, esse período onde o governo americano abraçou o keynesianismo. Lembra? Keynesianismo é a ideia de Keynes, onde o Estado ele administra a economia. Existe a iniciativa privada, existem os empresários, existe o capitalismo, mas o capitalismo não é livre para fazer o que bem entende. Ele tem que seguir uma certa de grupos de regras, ele tem que pagar bem as pessoas, ele tem que respeitar o ambiente, o meio ambiente, ele tem que respeitar. Então, não é um capitalismo selvagem. Não é um capitalismo liberal, não é liberdade total para o capitalismo, é um capitalismo vigiado. E isso resultou num período econômico muito bom. Os americanos e o mundo inteiro, depois da guerra,
viram o consumismo, o crescimento da economia realmente explodiu. E criou-se nessa época a ideia que eu quero que vocês entendam agora. A ideia chamada EBS, Estado de Bem-Estar Social. Welfare State, Estado de Bem-Estar Social. É complicado de traduzir, mas é isso. É um Estado que existe com o objetivo de dar bem-estar às pessoas, com segurança social, o SUS, o INAMPS, né, na época, o SUS, com saúde gratuita, as universidades gratuitas, a escola até o 2º grau completamente gratuita, a criação de trabalhos, a intervenção quando a economia começa a dar uma capengada, o governo vai lá e investe na economia, faz com que as coisas funcionem. Isso foi como a coisa aconteceu desde o final da Segunda Guerra até muito pouco tempo atrás. Com isso, o tempo foi passando e houve poucas revoluções, apesar do potencial muito grande de revoluções, principalmente revoluções comunistas, houve muito poucas. Então aqui tem um desenho onde várias ditaduras comunistas foram caindo pelo caminho, inclusive o próprio colapso da União Soviética. Aqui tem uma menina quebrando, o moço, sei lá, quebrando o muro de Berlim, entendeu? Então é o fim de uma ideia, a ideia do governo completamente controlado, sem iniciativa privada, que é o socialismo, que é, na verdade, o comunismo, onde o Estado domina tudo, onde a iniciativa privada não tem vez. Essa ideia, essa fórmula, ela acabou fracassando. Fracassou na União Soviética e ela foi fracassando depois disso, uma atrás da outra. Então veja, a partir daquele momento, logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética dominava uma parte grande do mundo, né? Existiam vários países que estavam sob a influência da União Soviética. Com o tempo, aquilo foi se desfazendo. Nós tivemos nesse período uma coisa muito importante chamada Guerra Fria. Muitas das ideias anticomunistas, radicalmente anticomunistas que existem hoje no mundo, eles advêm dessa época. O nosso exército ele foi todinho construído para impedir o comunismo no Brasil. Ele só tem esse objetivo, ele não tem outro. Então os militares brasileiros são radicalmente anticomunistas. Então, de certa forma, radicalmente contra o controle do Estado, mas isso não é bem patente. Mesmo assim, nós tivemos ditaduras na América do Sul que existiram simplesmente pelo fato de que existia um risco de que nós, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, pudéssemos sofrer um golpe militar não, ou sofrer uma revolução e nos transformarmos em um país comunista. Os Estados Unidos queriam evitar isso a todo custo. E evitou de duas formas. Uma forma positiva, através do estado de bem-estar social. E de uma forma negativa, estimulando as ditaduras sanguinárias e ultradireitistas no mundo chamado livre. É um mundo livre, mas tinha ditadura de direita. Então não era bem exatamente livre. Mas isso aconteceu por muito tempo e esse período era conhecido como a Guerra Fria. Hoje em dia, muitas das neuras e pauras que principalmente os militares brasileiros possuem, eles ainda são adventos dessa época. Mas olha aqui, então tem um slide aqui mostrando todos os países comunistas, Cuba ali, vários países da África. Então era uma situação que poderia preocupar na época, né? Mas hoje em dia, como é que essa situação está? Então, essa era a situação na época. Hoje é assim. Nós temos a China, temos a Coreia do Norte, temos Cuba, basicamente. Falam em Venezuela, mas besteira. Venezuela, o cara lá, por mais que você não goste dele, ele foi eleito. Então, não fala besteira. Então, nós temos muito poucos países, de fato, que são comunistas hoje no mundo. Então, não faz sentido essa gritaria toda. Esse é o Olavo de Carvalho, o tal do, como é que diz,
Cebolinha, o perigo vermelho, é ridículo, é retardado, não se trata disso. O que nós estamos vivendo hoje não é isso. Não é isso. Na verdade, das várias formas de governo que a gente já teve, já experimentou, já pensou, já brigou, o fascismo, o socialismo, o capitalismo, o comunismo, hoje em dia, só sobrou essa. Só existe o capitalismo no mundo, só existe o capitalismo, entendeu? Até a China é um país capitalista, ganha grana e está investindo no mercado. Então, é bobagem tudo que está sendo dito, essa montoeira de lixo que vocês escutam, que nós estamos sendo perseguidos por comunistas, isso é bobagem completa. Mas, lembra, não é um tipo só de capitalismo, não. Existem dois. E nós temos que decidir qual o tipo que nós queremos. Até então, a gente estava vivendo o capitalismo, bem no começo era o capitalismo liberal, que vinha lá de Adam Smith e tal. Aí, a partir daquilo, a partir de 1922, surgem aqueles dois grandes economistas, Hayek e Keynes. Keynes defendendo que o Estado, ele administra a economia, ele não domina a economia, ele administra. Ele diz assim, mão leve no leme, mão leve no leme. E o outro que diz não interfira e retire o menor governo possível. Bom, a partir disso, nós chegamos no ano de 1980. Alguns líderes mundiais surgem no espectro mundial, né, na economia mundial. Margaret Thatcher e Ronald Reagan, mas primeiro ela. E ela retoma ideias. Né? Lembra-se que nós estávamos vivendo no mundo keynesiano. A ideia de que o Estado deveria sim intervir na economia e que quando tivesse uma crise o Estado resolveria. A Margaret Thatcher resgata o nosso amigo Hayek, resgata a ideia do liberalismo de Hayek, que é, na verdade, digamos, um requentamento das ideias lá de Adam Smith, melhoradas com a ideia. A única grande diferença entre Adam Smith e Hayek é que Adam Smith falava das nações, e que uma nação combatia a outra, lutava contra a outra, existia um certo nacionalismo. Então, volta e meia, essas nações brigavam, entravam em guerra. A Primeira Guerra Mundial foi o resultado disso. A ideia de Hayek é que o mercado ele é internacional e que o dinheiro circula, então não há razão nenhuma para que as nações entrem em conflito, e que ele vislumbrava uma economia globalizada, uma economia onde o dinheiro pudesse ir de um lado para outro sem problema nenhum, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar assim, o Brasil descobre reservas de petróleo no pré-sal. Na cabeça de Hayek, na cabeça de Keynes, o governo brasileiro deve utilizar aquele dinheiro para a melhoria das condições da sua população. Mais educação, mais estradas, melhor saúde pública. Essa é a visão de Keynes. Ninguém está falando em comunismo aqui. Todo mundo falando em capitalismo, mas que o governo possa decidir. O governo, quando a gente diz governo, lembra-se, ele é representante da própria comunidade. E o velho Hayek aqui dizendo não, esse pré-sal, esse monte de petróleo dando bobeira, não, isso vai entrar na discussão do mundo. Esse é um valor que vai ter que ser colocado para a humanidade. Quando eles dizem humanidade, é a humanidade do topo dos ricos. Tem que entrar na humanidade, a humanidade vai determinar o preço disso e vai fazer a exploração. E, na verdade, hoje você vê que tem, e é por isso que eu quero que vocês entendam, Hayek e Keynes. Quem estava dizendo lá atrás que o pré-sal era brasileiro, que o petróleo é nosso, tem uma visão keynesiana do recurso que deve ser usado para o bem-estar do povo. E hoje nós temos um grupo de políticos que diz que não. O próprio José Serra diz não, esse dinheiro tem que ser vendido. Isso é recurso para o mundo, tem que ser vendido e pelo melhor preço que o mercado determinar. Então essas são as diferenças.
Em 1980 se reuniram e criaram um consenso. Virou um consenso. Essa coisa toda de Keynes caiu por terra. O negócio é voltar para a ideia de Hayek. É mercado. O mercado determina as coisas, o governo tem que ser o mínimo possível. Existe um pensador que era basicamente o pupilo de Hayek, chamado Milton Friedman. Esse Milton Friedman pegou as ideias de Hayek, que já estavam um pouco envelhecidas, e deu um up nelas para voltar a oferecer a ideia de que o mercado é que tem que decidir tudo e que é uma ideia moderna e tal, e que o mercado é que decide. Esse cara, ele criou esse consenso, chamado Consenso de Washington. O consenso de Washington determina que as coisas vão ser determinadas pelo preço do mercado e tudo mais. A ideia aqui é o seguinte: o neoliberalismo vende a ideia pura, como se fosse vindo lá de Adam Smith, que as pessoas teriam uma iniciativa própria, iniciativa privada. Ele teve a ideia, ele está lutando, ele abre a sua lojinha, ele vai fazer o cálculo do preço, ele vai vender o fornecedor e ele vai crescendo porque ele vai ser remunerado e ele vai perseguir a sua ambição pessoal e vai crescer, vai contratar pessoas, e como ele quer crescer, ele vai fazer com que a sua pequena empresa cresça e o crescimento carrega a sociedade toda. Essa é a falácia que é colocada até hoje. Então, quando você fala mal do mercado ou da visão de mercado, eles tentam convencer a população disso aqui, ó, disso aqui, entendeu? Que é uma coisa bacana. Então, as propagandas geralmente incluem mulheres, incluem pessoas que têm negros, asiáticos, índios, sempre para dar uma visão inclusiva. Né, que é uma coisa da humanidade. Mas, de fato, trata-se disso aqui. Trata-se de grandes corporações. E vocês assistiram aquele filme que o Carlos Belz passou para vocês, Corporações. E faz sentido agora. Na verdade, as corporações, a ideia do neoliberalismo de Friedman, não é estimular o pequeno trabalhador, o pequeno padeiro, o pequeno nada. A ideia é que as pessoas, que o próprio governo, o grande governo, seja substituído por grandes empresas, que vão fazer mais ou menos a mesma coisa. Como elas são muito grandes, são empresas muito grandes, elas têm um capital enorme, então elas são, de certa forma, grandes demais para falhar. Então essas empresas, elas vão determinar as coisas do mercado. É a Amazon, entendeu? É a Microsoft, são grandes corporações. Então é a Pizza Hut, e não o cara que vende a pizzazinha ali da esquina, entendeu? É a Wendy's, grandes. Essas marcas, muitas delas vocês não conhecem, porque são marcas americanas, mas a tendência é essa. A tendência é de que os pequenos empresários criem os seus negócios, e se eles forem de fato bons, e se eles forem de fato novos, eles vão ser absorvidos pelo mercado. Então você cria uma pequena válvula que faz uma coisa bacana, imediatamente você já tem que imaginar que você vai ter que vender aquela válvula e alguém vai explorar a válvula para você. Não é você que vai explorar, você não vai crescer, você vai simplesmente ser pago por aquilo, remunerado pela tua ideia e acabou. Aquilo é absorvido pelo mercado por uma grande corporação. Entende? Então, a ideia do neoliberalismo, que é diferente do liberalismo. Por que ele é neo? Neo vem de novo. É o mesmo liberalismo com algumas ideias novas. Uma dessas ideias é as nações não competem mais entre si. Agora o dinheiro é transnacional. As oportunidades são transnacionais. O nosso pré-sal aqui não é nosso pré-sal, é o pré-sal do mundo. Entendeu? Então, essa é uma novidade do neoliberalismo. A outra é que pequenos negócios não interessam para o grande capital. O grande capital quer grandes corporações. As pessoas vão trabalhar nas grandes corporações como trabalhavam para os governos, da mesma forma, entende? Com uma sensação de que estão trabalhando por uma empresa grande, portanto, eles têm uma certa estabilidade, porque aquela empresa não vai falir e que vão... É a mesma coisa, é como se você substituísse o grande governo pelo grande capital.
É a mesma coisa, a ideia deles é essa. Não é. Então, se você é um empresário, e você acha que o neoliberalismo te representa, você é um burro, você não sabe. Se você começar a incomodar o mercado, ele vai te comer, ele vai sumir com você. E você não vai ter nenhum benefício vindo dos neoliberais, porque nenhuma lei, nada é pensado no pequeno proprietário, o pequeno empresário. Entende? É pensar nos grandes empresários. Essa que é a ideia do neoliberalismo. E claro, para a manutenção dessa ideia, você precisa de políticos, né? E claro, os políticos, aqui tem um desenho da Time, né? Das grandes corporações, né? E os políticos de direita, lá deles, né? Que são os republicanos. Para nós aqui também são grupos, são partidos mais ligados à direita, que defendem esse tipo de coisa e que recebem vultuosos investimentos justamente para manter essa situação indo na direção do neoliberalismo, que é a direção que eles querem dar às coisas. Bom, mas aí entram as contradições, né? Então, aqui tem alguns desenhinhos que eu vou passar para você, dar uma traduzida para vocês entenderem onde estão as contradições. Lá em cima, o que eles estão mostrando? É um monte de gente que está presa no navio e que, na cabeça deles, o big government, que é o grande governo, a resposta do grande governo, ou seja, Keynes. Então, aqui é a visão de Keynes. Keynes vai colocar para as pessoas que precisam ajuda governamental, certo? Então, as pessoas vão ficar se alimentando e sendo ajudadas pelo grande governo. Para sempre, porque eles nunca vão sair do porão do navio. Eles vão estar sempre ali no porão do navio, certo? E aí o cara está falando, mais comida, tá? E aí a resposta do mercado livre, que é colocar uma escada e deixar que as pessoas escapem por si mesmas, elas não vão ficar no porão do navio, porque elas não vão precisar de mais nada, entendeu? Essa é a contradição. É isso que acontece? É isso? Eles estão dando escada para todos? É para todos? Porque aqui o governo vai dar para todos. É para todos essa escada? Vem a pergunta. E aqui também o grande governo, tá vendo? O grande governo criticado, né? Ele está enchendo as indústrias de dinheiro. O dinheiro público, dinheiro coletado por impostos. E aí está o cara aqui, né? O grande magnata, ou seja, o empresário, né? Dizendo, isso é o mercado livre. Mercado livre é dinheiro do governo caindo para ele. Mas quando o dinheiro do governo cai para o pobre, ele está dizendo, isso é socialismo. Então, quando o dinheiro do governo cai para ele, aí é livre mercado. Quando o dinheiro do governo cai para a população carente, aí é socialismo. Então é a crítica, né? E aí tem que pensar, como é que você pensa? O que você acha que é? Certo? Aqui um outro desenho, mas esse está em português, está mais fácil. Quando as coisas... Olha ali atrás, tem ali um quadro e a economia está indo bem. A empresa do cara está indo bem. Aí o que ele diz? Basta intervenção do Estado na economia. Não quero a intervenção, porque as coisas estão indo bem. Estão indo bem, o governo só atrapalha, certo? Aí quando as coisas estão indo mal, daí ele responde, basta a intervenção do Estado. Quer dizer, ele está pedindo que o governo intervenha. Como é que eu posso dar um exemplo prático disso aqui? Lembra daquela confusão que teve um pouco antes da eleição do Bolsonaro? Os caminhoneiros, existiam caminhoneiros privados, caminhoneiros autônomos, ele é dono do seu caminhão e vive daquilo, ele não é uma empresa, ele é o dono do caminhão. E tinha as empresas que tinham vários caminhões e era dona dos caminhões e contratava os motoristas, mas ela era dona dos caminhões, era empresa de transporte. Os dois fizeram a greve contra Dilma, lembra disso? Os dois fizeram a greve, né? O grupo, né? Os caminhoneiros fizeram a greve contra Dilma. Mas lá no final das contas entrou a contradição, porque um queria o tabelamento do frete. Pera um pouco, como assim tabelamento do frete? Você não é da livre iniciativa? Não é, né, quem se der melhor, melhor, quem se der pior, pior? Ou você está querendo agora que agora o governo intervenha e te ajude com um frete que é subsidiado, entendeu? Com dinheiro público. Aí você quer.
mas de outra forma não. Como é que funciona isso? Entendeu? Essas contradições estão o tempo todo e vocês precisam agora, a partir dessa aula, começar a enxergar e ver. Vocês podem ser a favor da intervenção do Estado, vocês podem ser contra e deixar que o mercado seja livre. O que vocês não podem é ficar nesse meio termo, que é o que a maioria das pessoas, né, está. Bom, esses caras, né, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, graças a Deus, morreram. Então a situação mudou e eles não são mais líderes, mas não estão mais pressionando e situações semelhantes começaram a acontecer. Então, desde 1980 até agora, a ideia de Friedrich Hayek, ou a ideia do liberalismo, estava dominante. Keynes estava abandonado. Keynes, intervenção do Estado, não, isso daí está errado, isso é coisa antiga, não. O moderno é o mercado livre. Tá bom, beleza, vamos em frente. O que acontece em seguida? O que acontece? A crise na Bolsa em 2008. Em 2008, houve um acúmulo de dinheiro, uma série de... O mercado, mais uma vez, correu na pradaria até que encontrou o precipício. Olhou para o precipício e mergulhou no precipício e nós entramos numa crise mundial. E aí, as ideias de Keynes, aquele esquecido, aquele que defendia a intervenção do Estado na economia, de repente os governos falando, injeta dinheiro agora, senão tudo vai estar, a economia vai desgringolar. Agora sim, é assim. Um resultado dessa ideia do livre mercado, do neoliberalismo, que está em voga há tanto tempo, é que hoje já se percebe que existe uma minoria de pessoas cada vez mais rica e uma maioria de pessoas cada vez mais pobre. Esse é o resultado que eu falei para você lá do zoológico. Deixa o zoológico, fecha o zoológico, abre as jaulas, volta um ano depois. É o que está acontecendo agora com o mercado. Existe uma pequena minoria cheia de dinheiro e uma grande maioria sem dinheiro nenhum. Então, está aqui colocando 0,7% das pessoas no mundo detém 41% de toda a riqueza do mundo, enquanto 67% detém 3% da riqueza do mundo. Temos aqui, então, eu fiz aqui para vocês um triângulo. Esse triângulo é a pirâmide da economia. Então, aqui no topo, as pessoas mais ricas e na base, as pessoas mais pobres. Com o neoliberalismo, a coisa acontece mais ou menos aqui. Existe um achatamento. Então, enquanto existe uma grande quantidade de pessoas ganhando muito pouco, uma minoria ganhando um horror de dinheiro. Mais uma vez, aqui é um gráfico mostrando de 2010 a 2015 como é que as pessoas separadas entre os 1% mais ricos do mundo responderam economicamente, como que os 99% de nós todos responderam no mesmo período. Então tá vendo aqui, ó, a perda de dinheiro, dos verdinhos, nós estamos perdendo dinheiro e os milionários estão ganhando dinheiro, certo? Mais uma, mostrando aqui a pirâmide, os 0,7% bilionários, zilionários, enquanto existe 73% que tem a maior parte das pessoas com muito pouco da participação da grana do mundo. Esse gráfico aqui é interessante, eu achei eles aí para mostrar para vocês. Olha só, começa lá em 1922, tá vendo? Mostrando essa barrinha aqui que vocês estão vendo é a riqueza daqueles 1%. Entendeu? Quanto que aqueles 1% estão almejando de dinheiro da riqueza do mundo como um todo. Em 1929, nós tivemos uma crise muito conhecida, a crise da Bolsa nos Estados Unidos. E observe que em 1929 é a maior participação, quando aquele 1% ganhou mais dinheiro. Certo? É quando o 1% ganhou mais dinheiro. Então, onde
a diferença do rico para o pobre esteve mais concentrada. Foi justamente quando a crise da Bolsa aconteceu. Entende? Então, veja, essa divisão de riquíssimos e o resto do pessoal paupérrimo, ela não é boa nem para o capitalismo, porque o dinheiro é feito para circular, ele não é feito para ficar acumulado na mão de um bando de gente bilionária. Então, isso é bem interessante. 1929 é quando mais os ricos ganharam dinheiro. E aí eu coloquei numa flecha aqui que a partir de 1929, os Estados Unidos e o mundo passaram a adotar as ideias de Keynes. Keynes é o cara que defende que o Estado, né, mão leve no timão, certo? E que o Estado, digamos assim, administra a economia. A gente chama isso de economia planejada. E veja que a grana na mão dos milionários foi caindo. Coincidentemente ou não, em 1949 houve um abandono das ideias de Keynes e as pessoas voltaram a discutir e insistir para os governos, isso aqui é nos Estados Unidos, na verdade. Nos Estados Unidos, onde os governos americanos passaram a adotar as ideias de Hayek, ou as ideias de mercado. Observe que há um aumento novamente do lucro daqueles milionários. Volta a subir o lucro dos milionários. Aqui, em 1965, é a época de Lyndon Johnson, quando ele assumiu o cargo nos Estados Unidos de presidente e começou a utilizar de novo as ideias de Keynes, né, que defende o controle da economia. E observe que começou a cair o lucro dos milionários. Exatamente aqui, em 79, eu acabei de falar para vocês de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, voltam em 1980 com as ideias de Hayek. E olha onde que está o menor momento, o menor lucro dos milionários, justamente quando volta a ideia de Hayek. Então, Hayek. Então, aqui é a seguinte, ó, Hayek, Keynes, Hayek, Keynes, Hayek, Keynes. É interessante. Então, quando Keynes entra, os bilionários ganham menos e começam a pressionar para mudanças na política, tentando reverter e reativar as ideias de Hayek, quando eles estão perdendo dinheiro. Então, isso é um gráfico bastante interessante. E o neoliberalismo também tem um efeito sobre o meio ambiente. É isso que eu estou preparando vocês, porque a disciplina é sobre meio ambiente. Qual é o efeito do neoliberalismo sobre o meio ambiente? E é isso que nós vamos falar nas próximas semanas. Nós não vamos mais falar de economia, mas nós vamos falar sobre meio ambiente. E aí vocês vão ter essa visão, vão perceber como que nós podemos resolver o problema das questões ambientais através do mercado, das ideias de livre mercado ou as ideias de Keynes, que é não a manipulação é um termo ruim, mas o planejamento da economia. E realmente, em 2008, o neoliberalismo entrou em colapso. E nós estamos decidindo hoje o que fazer. Então, depois que o neoliberalismo entrou em colapso, os países voltaram para Keynes, voltaram a usar os princípios de Keynes de regulação da economia e de estímulo da economia. Então, tem várias situações onde coloca que o neoliberalismo está chegando na sua crise final. Aqui temos um desenho de todos os pilastres e hoje o neoliberalismo está sendo sustentado pela força militar, pelos golpes militares, pelo excesso de força. Então, né, bandido morto, bandido bom é bandido morto. Então, hoje o neoliberalismo está sendo sustentado pelo próprio fascismo, né? É o que a gente vê hoje no Brasil. E essa crise do neoliberalismo, essa desilusão
com as leis de mercado como forma de dar as respostas para a sociedade, tem deixado milhares de trabalhadores, principalmente trabalhadores menos treinados, né? Trabalhadores que têm menos escolaridade, que não compreendem esse sobe e desce da economia e acreditaram nas promessas de mercado, estão revoltados. Mas também estão revoltados com a própria esquerda. Então, nessa de não quero mais o neoliberalismo, mas também não estou interessado nesse papo do socialismo, vem a terceira via, que é o fascismo. Então, nós estamos vendo o ressurgimento do fascismo em vários países, em várias situações, que é aquilo que a gente já tinha falado, que veio através de Bannon e outros menos votados. Então, é isso. É um retorno. Isso aconteceu na Alemanha nazista, quando, através do Tratado de Versalhes, a economia deles foi esmagada, veio o surgimento desse tipo de sentimento, que é o sentimento de desespero total, sentimento de desacordo, de desacreditar em qualquer solução, vindo da direita ou vindo da esquerda. Tá? Então aqui uma frasezinha do nosso amigo, o neoliberalista More, senhor Fernando Henrique Cardoso, dizendo que aqui nunca houve chance para o neoliberalismo. O país é pobre e o Estado terá papel importante na atenuação das diferenças sociais. Então ele está dizendo aqui que Keynes, no Brasil, Keynes, né, ele não, você não tem como... só que você tem que entender que essas propostas são keynesianas e elas têm uma lógica. Como ninguém sabe o que é Keynes, ninguém sabe o que é Hayek, essa discussão está se perdendo. E é isso que eu queria colocar para vocês. A briga não é de coxinhas e mortadelas, não é marxismo cultural, não é vacinas, vai tomar vacina, isso tudo é besteira. A briga é a gente decidir sobre essas duas ideias, a ideia de Keynes e a ideia de Hayek. Para que lado nós vamos? Então, tanto uma resposta da questão trabalhista como uma resposta da questão ambiental. Nós estamos falando de um aquecimento global. Qual dessas duas propostas tem melhor chance de responder aos desafios do aquecimento global? Como você vai convencer os empresários a reduzir as emissões de carbono e tudo mais? Como você vai forçar certos empresários que têm muito poder econômico e que têm ascensão sobre políticos e Brasília, como você vai forçar, através das leis de mercado, sem intervenção do Estado, a fazer com que esses caras parem de desmatar? Então, o próprio Carlos Belz colocou um texto onde o cara discute a possibilidade do uso do crédito de carbono, que é um negócio, que é uma forma de negócio, que está sendo proposta como uma resposta ao desmatamento e à produção de gás carbônico na atmosfera. Mas a pergunta é, será que isso não é aquela graminha, sabe aquela graminha? Bem, nós estamos falando daquela pradaria cheia de búfalos, e daí nós temos assim o precipício. Será que esse crédito de carbono não é exatamente a graminha bem ali na ponta? Quer dizer que nós vamos até aquela ponta, até onde não podia chegar, mesmo assim a gente vai porque é uma oportunidade de negócio, para a gente chegar até o fim, até a gente chegar numa situação de não retorno. Através do mercado nós conseguimos solução para problemas que o mercado produziu. Será que conseguimos? Pode ser que sim, pode ser que não. E isso é o que eu quero que vocês respondam na atividade de vocês, beleza? Esse é o livro que eu li inteirinho para que eu pudesse fazer essa aula aqui, né? Um livro inteiro só para uma aula, mas valeu a pena, adorei o livro, muito bom, recomendo, e vou colocar para vocês lerem também, tá? Disponibilizar para vocês em PDF, não vai cair nada, não adianta estudar achando que eu vou perguntar o que tem na página 3, não é nada disso, tá? É só que é um mega livro para você entender toda essa confusão que está tendo no Brasil e no mundo, beleza? Funciona, vocês vão gostar muito. E aqui tem os dois materiais que vocês vão ler para poder discutir, fazer a minha
atividade, primeira atividade dessa semana. Eu vou passar os links. Esse aqui é um texto que eu acho espetacular. É feito por um cara chamado Georges Monbiot e está em inglês. Então vocês vão ter que se virar, vão ter que traduzir, bota no Google Translate e let's go. Vai lá, leiam, se chama Neoliberalismo, a ideologia na raiz de todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas. Nós vamos falar semana que vem de problemas ambientais, de sociedade e meio ambiente. E eu estou dizendo, e o cara está dizendo aqui, que ela está na raiz desses problemas também. Tá? Por isso que a gente teve essa aula sobre esses dois economistas e quem é neoliberalismo e tudo mais, beleza? E, para não dizer que não falei de flores, e para a gente ter o contraditório, eu vou passar para vocês o seguinte texto, que vocês vão ler também, ler os dois. Eu tenho mais uns outros textos para vocês lerem, mas eu acho que vai ficar nesses dois. É um debate, eu quero que vocês leiam os dois e façam uma resenha com a opinião de vocês. Tá? O segundo é esse cara aqui. Debunking, Georges Monbiot, Peace on Neoliberalism. Então esse James Slate, ele discorda de Monbiot e acha que o neoliberalismo é a melhor coisa possível. Eu discordo, mas não importa a minha opinião. Né? O que importa a opinião de vocês, é o que importa. Eu tenho meu posicionamento, vocês já sentiram através da aula qual é, mas não importa. Importam fatos. Lembra? Todo mundo tem direito a uma opinião, mas ninguém tem direito ao seu próprio fato. Beleza? Então é isso. E espero receber isso antes. Eu gostaria de receber isso domingo. Tá? Segunda-feira, no máximo de manhã, para eu poder começar a corrigir, porque é um texto e é muita gente, beleza?